Bom dia, pessoal. Tudo em ordem? Agora nós já vamos começar na teoria mesmo de Auguste Comte. Quero que vocês realmente prestem atenção. Não é um teórico que eu, assim, sou apaixonado igual os outros, que eu tenho um amor pela teoria dele, ou um respeito. Eu não sei se eu fui muito influenciado quando eu tive aula com ele, eu fui muito influenciado porque era uma época onde tinha uma corrente teórica que era muito contra a teoria de Comte, mas ela não deixa de ser interessante. A maneira com que Comte vai discorrer sobre o cientificismo é muito interessante, porque ele fala que isso, então, o cientificismo, a maneira com que ele olha a experiência, não analisando de maneira nenhuma nada abstrato, essas coisas metafísicas que ele não gosta, ele é contra totalmente. Isso segundo ele, leva ao progresso. E alguns fatos é bem interessante, outros eu discordo porque depois, posteriormente, vem teóricos contradizendo a teoria dele, como é de praxe, mas vieram pessoas que realmente criticaram muito a maneira com que ele veio. Essa corrente chamada positivista. Ele é o pai do positivismo. E agora prestem atenção um pouco na teoria desse cara. Primeiro eu vou ler a biografia dele. Auguste Comte, 1798 a 1857. Nasceu em Montpellier, França, país que vivia o progresso da Revolução Francesa. Desde cedo revelou grande capacidade intelectual e memória prodigiosa, ou seja, um cara bem inteligente, né? Aos 16 anos de idade, ingressou na Escola Politécnica de Paris, onde estudou matemática e ciências. De temperamento impetuoso, durante sua vida sofreu surtos de crise mental e depressão psíquica. Separado da primeira esposa, apaixonou-se por Clotilde de Vos, uma mulher casada, tendo com ela um amor platônico, transformou em sua musa inspiradora e a santa de uma nova religião que fundaria no final da sua vida. Então você vê que realmente ele também é bem polêmico, né? Sua vida é marcada por coisas bem polêmicas. E aí? Então, se ele é o pai do positivismo, o que consiste o positivismo? O positivismo é a designação da doutrina criada por Comte, fundada na extrema valorização do método científico, das ciências positivas, baseados em fatos e experiência, e na discussão metafísica. O termo positivismo foi adotado pelo próprio Comte, definindo toda uma diretriz para sua filosofia de culto à ciência e sacralização do método científico. Então você pode ver que essas coisas que são transcendentes, metafísica e voltada até pela coisa mais subjetiva, em que alguns cientistas e alguns filósofos eles vão prezar também, e ele é totalmente contra isso. E a própria vida dele leva muito a esse tipo de coisa, né? Então ele vai negar e ele não vai aceitar, porque fala que isso, em outras palavras, acaba emburrecendo, porque o progresso ele só vai vir a acontecer com a questão científica. Daí vem o progresso. Então, continuando, o positivismo caracteriza-se por um tom geral de confiança nos benefícios da industrialização, bem como o otimismo em relação ao progresso capitalista,
guiado pela técnica e pela ciência. Então ele vai voltar e vai falar sobre esse mundo capitalista vigente. Pense o seguinte, claro que a Revolução Francesa ela acontece a partir da razão mesmo, porque são através dos iluministas que eles vêm com um novo método, principalmente querendo acabar com essa burguesia, com essa monarquia absolutista, e daí os burgueses, eles acabam assumindo. Claro que eles vão investir porque eles são voltados para essa parte do comércio, da industrialização, e isso é um bom passo do mundo capitalista. Então, o que Conte está falando? Ele vai falar que esse capitalismo, esse mundo capitalista que tem industrialização, é esse mundo que é o certo, porque vai chegar, então, ao progresso. É assim que se chega ao progresso. Daqui a pouco eu falo porque que tem alguns que vão falar contra, de que maneira que eles olharam a teoria de Conte. Tá? Primeiro eu vou continuar aqui discorrendo. Então, vocês viram que em relação ao progresso capitalista, guiado pela técnica e pela ciência, manifestando de modo variado em diversos países ocidentais, a partir da segunda metade do século XIX, o positivismo refletiu o entusiasmo burguês pelo progresso trazido com o desenvolvimento técnico-industrial capitalista. É claro, porque agora a burguesia ela que está tomando conta, principalmente que ela é detentora do poder, então, econômico, e até do poder também que começa a se fazer presente na mão da burguesia. Embora seja bastante criticado no plano teórico, trata-se de uma doutrina muito influente no plano prático até os nossos dias. É porque, posteriormente, todo mundo, uma boa parte, sabendo que a ciência é que leva ao progresso, uma boa parte da humanidade vai acabar, então, admitindo essa teoria de Conte e assimilando e dando, então, prosseguimento. E aí ele vai falar sobre a evolução, a chamada evolução do ser humano. Ele vai falar que é chamada da lei dos 3 estados. Como é que o homem passa? Ele fala que o homem ele vai até atingir esse estado de evolução, o homem vai passar por esses 3 estados, que é aonde ele acredita nesse poder e nessa coisa meio metafísica, que no caso o poder divino, quando o homem então ele larga o politeísmo, depois eu leio aqui para vocês, e segue o monoteísmo, que esse já é o primeiro passo. O segundo passo seria, então, quando essas forças abstratas ela vai sendo substituída, e é um termo de uma passagem para o último estado, que é a lei do terceiro estado, que é o estado científico positivo, que eles começam a entender, então, os fenômenos do mundo. Obviamente, a partir de quê? A partir da ciência. Então, prestem atenção, vou ler rapidamente para vocês entenderem. Estado teológico ou fictício, o chamado primeiro estado. Estágio que representaria o ponto de partida da inteligência humana, na qual os fenômenos do mundo são vistos como produzidos por seres sobrenaturais. O ponto culminante desse estado deu-se quando o ser humano substituiu o politeísmo pelo monoteísmo. Estado metafísico ou abstrato, o segundo estágio. Esse estágio em que a influência dos seres sobrenaturais do estágio teológico foi substituído pela ação das forças abstratas, consideradas como representantes dos seres no mundo. E terceiro estado, ou estado científico positivo, estágio definitivo da evolução racional da humanidade,
em que, pelo uso combinado do raciocínio e da observação, o ser humano passou a entender os fenômenos do mundo. E então, aí ele vai falar sobre qual é o objetivo, características, depois a reforma da sociedade. Nós temos então... tá aqui, cara. Eu vou deixar com vocês até aqui, para na aula que vem eu falar desses objetivos. E vou dar pelo menos uma dica para depois nós pensarmos juntos em relação a Conte, principalmente nas lives. Se Conte, então, ele está falando de progresso, e ele fala que essa evolução científica é que vai levar ao progresso, depois, na mesma instância, ele vai falar que também esse progresso precisa de ordem, que acaba sendo o lema, então, muito conhecido. E no nosso caso, o lema da nossa bandeira, ela é um lema positivista, que depois teóricos criticaram extremamente isso, que é ordem e progresso. Segundo alguns críticos, que depois a gente vai ter uma discussão em relação a isso, eles falam que é o seguinte: são aqueles que detêm o poder, que estão num patamar elevado, que são os donos do capital. Eles, então, vão dar ordem, e quem é o trabalhador, o chamado antigamente de proletariado, lá que Karl Marx depois vai pedir que haja aí uma briga em relação aos dois para que cheguem pelo menos no mesmo patamar. Claro que isso nunca aconteceu. Então, os teóricos que vão contra a teoria positivista, eles vão falar isso, que eles querem o quê? Esses que detêm o poder, eles dão ordem, e esses aqui obedecem. Daí ocorre o progresso. Então, a ordem seria você se calar e simplesmente obedecer para que o progresso, então, ele continue. E é claro que vai ficar sempre nesse patamar. Tá? Um abraço e até a live.